Olha só, eu acho que nós estamos rumando para um abismo dentro da corrida. E se a gente não abrir o olho, a gente vai cair desse abismo. E esse abismo que está nos chamando para que a gente caia nele é a busca incessante por mais dentro da corrida. E essa busca por mais, ela vem muito de uma mentalidade de rebanho que a gente tem, que é algo comum do ser humano, é isso que nos ajudou ao longo do nosso processo evolutivo, porque a gente é um animal social, então nós convivemos em sociedade e precisamos da sociedade para estarmos bem, e essa mentalidade de rebanho é uma tendência da gente acabar se mantendo junto com as pessoas que estão à nossa volta, porque isso nos traz segurança, porque nós temos mais pessoas rumando em direção àquilo, e também familiaridade, porque as pessoas que estão próximas acabam nos deixando num lugar mais acolhedor. Só que nesta mentalidade de rebanho, nesta mentalidade, nessa busca por mais, eu acho que a gente está deixando um pouco de lado aquilo que realmente importa na corrida. Aquilo que é essencial dentro da corrida, porque nós estamos numa busca por validação de resultados, nessa busca por mais acessórios, nessa busca por um novo desafio sempre, nessa busca por mais e mais e mais e mais. Para eu te explicar melhor essa reflexão, primeiro eu tenho que constatar um fato. A corrida ela é monótona, tá certo? A corrida é extremamente simples, monótona e por muitas vezes ela chega a ser chata. Exatamente, eu corro, mas eu tô te dizendo, a corrida muitas vezes ela é chata. Por quê? Porque tu repete, eu já falei isso algumas dezenas de vezes aqui nesse canal, tu vai repetir o mesmo movimento. É um pé depois do outro. Tu vai repetir esse mesmo movimento por dias, semanas, meses e anos. É claro que muitas vezes tu vai um pouco mais rápido, outras vezes tu vai mais devagar, tem algumas vezes que é moderado, mas basicamente é o mesmo movimento de um pé depois do outro, repetido ao longo do tempo. Na sua essência, eu acho que a corrida ela é quase uma meditação em movimento, né? Porque tu se mantém ali sempre fazendo aquele mesmo ritmo, mantendo sempre fazendo aquele mesmo movimento, e isso leva até um estado meditativo. Esse estado meditativo é algo natural do ser humano, a corrida é algo natural do ser humano, porque nós sempre corremos ao longo da nossa história, e talvez por isso que ela chame tanta atenção assim, agora que o pessoal está redescobrindo a corrida, descobrindo quão bom é correr, justamente por ela ser algo natural e inerente ao nosso ser humano. Só que essa ascensão da corrida, ela também está trazendo alguns pequenos problemas. E não somente a ascensão da corrida, mas todo o nosso mundo atual também leva a esses problemas. E é mais uma coisa aqui que eu tenho que te dizer. Eu não sou contra mais pessoas começarem a correr. Muito longe disso. Eu só tenho a ganhar com isso, porque eu sou treinador de corrida. Eu trabalho com isso, meu trabalho é esse. Então, quanto mais pessoas correrem, melhor é para mim. Então não tem porque eu estar criticando. Mas eu também não consigo não falar destes pontos aqui porque eu estaria sendo hipócrita. E eu acho que meu papel como treinador, mas principalmente antes de ser treinador, eu sou professor, é ensinar as pessoas, é abrir os olhos, é apontar um outro caminho e muitas vezes dizer: ei, será que tu não está exagerando aqui? E é por isso que eu quero trouxe e estou trazendo esta reflexão sobre o abismo, que é essa busca incessante por mais. Busca por materiais e também busca por um prazer cada vez maior, aumentando as distâncias. Antes da gente entrar nesse assunto, eu só quero dizer que eu sou o Nestor, treinador e atleta amador de corrida de rua, e caso tu ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui também e já aproveita, deixa o like para ajudar a divulgação deste trabalho aqui, beleza? O que eu vou falar? De onde é que veio essa reflexão? Eu tava indo lavar a louça esses dias, e aí eu sempre coloco um vídeo para estar assistindo enquanto que eu lavo a louça. Neste vídeo que eu estava assistindo, eu acabei vendo um vídeo sobre Dostoiévski, que apareceu ali na minha home do YouTube, e esse vídeo eu assisti o início dele, e no início dele já teve uma reflexão, sei lá, não lembro, acho que 1, 2 minutos, teve a reflexão que me fez lembrar de um livro, que é este livro aqui, ó, que é um livro que eu adoro demais, que é O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse livro foi escrito em 1922, 1924, deixa eu ver aqui se eu acho quando que ele foi escrito. Quando foi escrito não, né? Escrito. Primeira edição, 1941, errei. Beleza. 1941 foi escrito. E esse livro aqui é extremamente atual. E eu acho que todo mundo deveria ler este livro aqui, se você não lê. Ele é um dos meus livros favoritos da vida. E tem uma das reflexões que é feita na página 52
deste livro que eu vou ler aqui para ti. E eu quero que você veja se isso te lembra algo, tá certo? É estranho, comentou o diretor, enquanto se afastavam. É estranho pensar que, mesmo no tempo de nosso Ford, a maioria dos jogos não tivesse mais acessórios que uma ou duas bolas, alguns bastões e talvez um pedaço de rede. Imaginem que tolice permitir que as pessoas se dedicassem a jogos complicados, que não contribuíam em nada para aumentar o consumo. Atualmente, os administradores não aprovam nenhum jogo novo, salvo se demonstrar que ele necessita, pelo menos, de tantos acessórios quanto mais complicado dos jogos existentes. Interrompeu-se. Isso te lembra algo? Te lembra algo relacionado ao mundo atual? E mais especificamente relacionado ao universo da corrida? É uma frase poderosa, né? Esse livro é cheio de analogias e ele é muito interessante justamente por conta disso. Pensa, então, os administradores não queriam que jogos novos fossem criados porque se não tivesse produtos para serem consumidos, se não gerassem o consumo. E eu quero te propor esta reflexão. Será que isso não está acontecendo também na corrida, onde cada vez mais você precisa de pequenas coisas ou de muitas coisas para você simplesmente fazer o ato de correr? E talvez isso não é partindo de você, mas partindo da sociedade, dessa mentalidade de rebanho, onde você vê pessoas consumindo algo e você também quer consumir aquilo, sem muitas vezes precisar de fato daquilo ou não ter a necessidade de precisar daquilo. E aqui eu não estou falando que você não deve comprar coisas para você correr. Você faz o que você quiser. O dinheiro é seu e você vai gastar ele como você quiser. O meu papel aqui é só trazer esta questão de como muitas vezes as pessoas estão gastando mais do que elas deveriam, mais do que elas poderiam em acessórios antes de fazer aquilo que é essencial na corrida. Ou, melhor, antes de fazer aquilo que é essencial para a sua vida e para a sua saúde, que é ter um bom treinamento, ter boas noites de descanso ou tentar descansar mais e se alimentar melhor. Essas três coisas que você fizer são o tripé para você ter uma vida saudável. E não é nem ter uma corrida saudável, é ter uma vida saudável. Que acho que é o seu objetivo, né? Você corre para se sentir bem, não é? E por correr para se sentir bem, essas três coisas precisam estar alinhadas. Porque você não vai encontrar o se sentir bem, o estar bem em coisas externas. Você primeiro precisa cuidar do seu corpo, cuidar das suas atitudes, cuidar dos seus comportamentos, dos seus atos, dos seus hábitos, porque isso vai te levar a um novo patamar como ser humano, porque você vai estar melhor consigo mesmo, vai estar mais descansado, vai estar com a mente mais limpa e também é um novo patamar como corredor. Só que a gente está perdendo essa busca pelaquilo que realmente importa. Então, muitas vezes as pessoas deixam de treinar, elas deixam de estar cuidando da alimentação, comendo comida de verdade. Vamos voltar. Ela está deixando de treinar realmente da maneira que tem que treinar e está comprando acessórios tentando compensar esta falta no treino. Então ela está comprando um tênis de placa, ela está comprando tênis cada vez mais caros, ela está comprando acessórios, seja um óculos, seja um manguito, seja lá o que for, na tentativa de compensar o treino que ela não está fazendo. Por quê? Porque nós temos a mentalidade que se eu estou comprando algo, isso vai me ajudar mais do que o meu próprio esforço. Inconsciente ou conscientemente, se você parar para pensar nisso, você vai ver que tem um fundo de verdade aí. Mais uma vez, você pode comprar o que você quiser. Se você estiver fazendo o básico bem feito, estiver fazendo aquilo que é essencial, esses acessórios vão te ajudar. Mas ter os acessórios antes de estar fazendo o básico não vai. Mesma coisa com a alimentação. Muitas vezes sua alimentação é horrorosa. Só que você, ao mesmo tempo, compra suplementos e mais suplementos na tentativa de compensar uma alimentação horrorosa. Só que eles não compensam, porque a base é ter uma boa alimentação. O extra é extra. Eles complementam, eles suplementam, mas eles não são aquilo que é basal. Mesma coisa o descanso. De repente você compra bota e aí compra pistola de massagem e vai em fisioterapia e faz crioterapia e compra o último suplemento que vai te ajudar na recuperação. Se você não estiver dormindo bem e descansando, não adianta nada comprar esse monte de coisa, porque isso não substitui a boa noite de sono.
E isso precisa estar claro para você. Então, saindo dessa primeira parte de como as pessoas buscam os acessórios como uma forma de compensar aquilo que elas não estão fazendo, tem também um outro ponto, que é a busca por cada vez mais acessórios e acessórios cada vez mais caros para que isso melhore o seu status como corredor ou o seu status como ser humano. Nós, como eu falei anteriormente, somos animais sociais. E por sermos animais sociais, a gente se posiciona socialmente. Então, muitas vezes você é posicionado socialmente, e eu não estou julgando aqui o fato de isso ser bom ou ruim, mas você é posicionado socialmente pela roupa que você está usando, pelo carro que você está usando, pela maneira que você se veste, pela maneira com que você comunica isso para as outras pessoas. Então, nesta busca por mais status social, o que a gente faz? Nós acabamos comprando coisas que muitas vezes nós não precisamos ou não temos dinheiro para poder nos posicionarmos socialmente. Então, eu pago 2, 3 mil reais, 4 mil reais num tênis, porque isso me faz ser um corredor melhor, ou me posicionar socialmente, porque eu vou em uma prova e eu vejo todo mundo com aquele tênis de 2 mil reais colorido e eu não tenho esse tênis. E aí eu me sinto inferior por conta disso. E por me sentir inferior, eu vou lá e compro esse tênis também. Mesmo muitas vezes eu não tendo a condição ou a necessidade de comprar aquilo. Já parou para pensar sobre isso? E aí, se tu quiser comprar, tudo bem, tá tudo certo. Ou às vezes tu quer comprar faz a troca de um relógio pro outro, só porque o outro relógio tem uma funçãozinha um pouquinho melhor, ou porque esse relógio é melhor visto socialmente. Ele é de uma marca mais famosa. Sendo que ele marca a mesma coisa que o outro. Não tem nenhuma funcionalidade, não tem nada mais. Ou, nesta busca, como fala aqui que não precisa, que todo e qualquer esporte precisa ter mais acessórios, o que acontece? Só o relógio não é o suficiente. Tu também precisa ter uma cinta de frequência cardíaca. Tu precisa ter uma medidor de batimento aqui. E aí tu precisa ter um pedômetro para colocar no pé. E aí, eu tava vendo esses tempos, tava um negócio que tava trazendo para ver a umidade do ar já, para te correr com um negócio que calcula a umidade do ar. Então, cada vez mais é colocados mais acessórios para que você consuma. E esses acessórios que você está consumindo, será que você realmente precisa? Será que você realmente precisa de uma cinta cardíaca para correr em Z2? Será que tu não consegue ler a capacidade do teu corpo ou precisar de um pouquinho mais de trabalho para realmente entender se eu estou correndo leve mesmo e a partir disso eu melhorar a minha percepção de esforço, que realmente é algo que vai melhorar o meu resultado final da corrida, ao invés de delegar tudo isso para o relógio, para uma cinta de frequência cardíaca? São reflexões que eu quero que você tenha aqui. Para ver se esse consumo que você está tendo, ele é de maneira consciente, que você realmente precisa, ou você só está indo na massa de manobra das pessoas, das coisas que você vê, e você acha que também precisa disso para poder correr. Muitas vezes não é nem para correr melhor, é para poder correr. Porque a pessoa, antes de começar a treinar corrida, ela já comprou todas as coisas mais caras possível. Ela nem sabe se ela gostou da corrida ou não, mas ela já comprou um relógio, ela já comprou um tênis, já comprou roupa, ela já gastou 5 mil reais antes de começar a correr. Ela nem sabe se vai gostar da corrida. E depois ela continua correndo, porque ela já comprou tudo isso, aí ela cai na falácia do custo irrecuperável e ela continua correndo sem querer correr. E tá tudo bem se você não gosta de correr, você não precisa correr porque as outras pessoas correm. E eu sou treinador de corrida, e eu tô te falando isso, que você não precisa correr porque as outras pessoas correm. E aí a gente cai num segundo ponto, que é o aumento excessivo das distâncias antes de estar preparado. Mas antes de entrar nesse ponto, eu tenho que fazer meu jabá aqui. Então, se tu quiser a minha orientação pessoal para que eu oriente você, para que você realmente melhore na corrida, corra mais rápido, corra mais longe, corra com mais qualidade, é só tu clicar no primeiro link aqui da descrição para ter acesso ao meu acompanhamento pessoal. Lá tu vai abrir um PDF ali, vai ter tudo certinho como que funciona. Também na descrição desse vídeo tem link para o meu playbook de como baixar o pace na corrida, caso você seja um corredor mais autodidata ou queira aprender mais sobre como funciona o processo de treinamento. Tem link para minha newsletter, que é gratuita também, que eu envio e-mails direto para você. Tem link para o meu Instagram, link para o meu Strava, então tá tudo aqui na descrição. Sempre olha a descrição dos vídeos. Partindo então para esta busca desenfreada por distância que acontece, é que a corrida ela tem um prazer tardio, tá certo? O prazer da corrida não é durante a corrida, ele é depois da corrida. Provavelmente já sentiu isso, né? Durante a corrida às vezes é chatão, mas quando tu para a corrida, tem essa sensação de endorfina dos hormônios vão lá e tu se sente muito bem.
o que é ótimo. Só que o que está acontecendo? Depois que tu corre o seu primeiro 5 km, tu corre o seu primeiro 10 km, essa gratificação, ela não acontece de uma maneira tão rápida. Muitas vezes tu vai terminar o treino e não vai terminar com toda aquela euforia, todo aquele prazer. Por quê? Porque a corrida, como eu falei, ela é monótona. Não tem tantas novidades assim por correr. E por não ter tantas novidades, ela acaba se tornando chata, como eu disse. E ela tem. Se tu não encontrar uma maneira de se motivar durante a corrida e ter um objetivo, tu vai acabar caindo numa questão dessa monotonia da corrida e vai acabar desistindo. E o que muitas vezes acontece, que eu vejo acontecer com as pessoas, é que elas vão aumentando cada vez mais as distâncias. Então, só correr 5 km, só correr 10 km já não causa mais a mesma sensação de prazer. O que ela precisa? Correr 11 agora, correr 12, correr 13, correr 14, correr 15, correr 16, correr 17, aí é 21, aí é 25, aí é 30, aí é 42, aí só mais o 42 não é o suficiente para gerar este prazer dopaminérgico, porque depois que tu corre uma vez a distância, aquela distância não tem mais aquela mesma sensação de descoberta do que tu fazer na primeira vez. Então ela acaba se tornando monótona de novo. E aí tu quer sempre mais, e mais, e mais. E nisso de tu querer sempre mais, acabam entrando alguns problemas, porque as pessoas sacrificam a saúde, os momentos de lazer e acabam entrando em risco de lesão, justamente por entrar nessa pira de querer fazer mais para se satisfazer, para satisfazer esse prazer momentâneo da corrida. Isso acontece também com a busca, a compra de novos acessórios, porque tu vai comprando novos acessórios para ter, nossa, tem um tênis novo, vou estrear esse tênis novo. Aí tu usa o tênis novo 2, 3 semanas, passou já aquele prazer do tênis novo e que tu pensa, preciso de outro tênis novo. Ou tu compra uma camiseta, compra uma roupa, preciso de outro e de outro. E tu precisa sempre de mais para se sentir bem. E é isso que eu quero resgatar nas pessoas. O prazer delas se sentirem tranquilas sem precisar necessariamente de mais. Porque o que acontece? Teve um comentário há alguns dias aqui no meu canal, em alguns dos vídeos, não lembro qual que é, de uma menina que ela falou que o problema dela era a ansiedade, que ela tinha canelite ou tinha alguma lesão, e ela não conseguia parar de correr para tratar a lesão, ela sempre voltava, se lesionava de novo, aí tinha que parar de correr, aí ela voltava antes de estar totalmente curada, e ela não tinha essa paciência, essa capacidade de lidar com a monotonia para que ela conseguisse curar a lesão, às vezes com uma corrida mais leve, e depois voltar a aumentar progressivamente. Ou seja, ela estava tanto nesta ânsia de conseguir voltar a correr e de correr cada vez mais, que ela estava sacrificando a saúde dela para conseguir correr. Será que essa é a melhor estratégia? E por que isso está acontecendo? Será que esse desejo é dela mesma? Dela querer correr? Ou esse desejo é porque ela está vendo outras pessoas correndo e outras pessoas correndo mais longe e outras pessoas postando ali e ela está sendo motivada por isso, mas não necessariamente ela quer dar o tempo dela de estagnar, realmente curar os machucados, as lesões dela, para que depois ela volte a correr com segurança. Aconteceu isso também com um aluno meu, estava conversando com ele esses tempos também, que ele estava inscrito para os 21 quilômetros na Maratona de Porto Alegre, e aí ele não estava conseguindo fazer os treinos dele, porque é o mesmo momento que ele está crescendo a empresa, né? Ele tem um trabalho, tem a empresa dele, e ele não estava conseguindo treinar para fazer os 21 quilômetros. E aí ele estava bem desmotivado em relação à corrida. E aí, cara, eu perguntei para ele, por que tu quer fazer os 21 quilômetros? E ele não sabia me responder. Por que ele queria fazer os 21 quilômetros? Fui dando frases, né? Possíveis motivos. Ah, tu quer fazer 21 quilômetros porque teu pai é maratonista? Tu quer fazer 21 quilômetros porque tu viu outras pessoas fazerem? Tu quer fazer 21 quilômetros porque tu se acha um corredor pior porque tu não corre 21 quilômetros, nunca correu uma meia maratona? E ele não sabia responder. E o que ele me falou foi, sabe que eu gosto bem mais de correr rápido, distâncias mais curtas e correr mais rápido, me sinto melhor do que eu estar nessa preparação para 21 km. E eu falei, cara, ótimo, tu não precisa correr 21 km para ser corredor. Tu pode ter um desafio tão grande quanto correr distâncias maiores, focando em melhorar as suas distâncias mais curtas. Não precisa tu estar se submetendo a um negócio que tu não quer fazer naquele momento, só porque as outras pessoas estão fazendo. Porque se tu vai fazer uma preparação de 21 km ou 42 sem querer fazer aquilo, todo o seu treino vai ser um martírio, tu não vai ter vontade de sair para treinar, tu vai treinar, vai terminar achando que foi muito ruim. E pensa, tu fazendo uma coisa que tu não quer fazer, sendo que tu
já tem coisas que tu não faz no teu dia a dia que tu precisa fazer. Muitas vezes, não tô com vontade de trabalhar, mas preciso trabalhar porque o trabalho me dá dinheiro. Beleza? Essa é uma motivação. Agora na corrida, a corrida não te devolve nada. Então a corrida ela precisa ser prazerosa para você. Você não precisa gastar com mais e mais acessórios para que a corrida seja prazerosa. Você só precisa entender para que você vai estar usando a corrida. Vou usar a corrida como a minha terapia, como forma de me manter saudável mentalmente ou fisicamente? Ótimo. E para isso, tu não precisa correr cada vez mais. Nossa, eu vi esses fogos aqui na câmera do iPhone. Já aproveita e deixa o like aí também, já que já saiu isso aqui. Você não precisa aumentar suas distâncias para isso. Você pode ser saudável mentalmente e fisicamente sem correr cada vez mais longe. Não é porque outras pessoas correm que você precisa fazer isso. Você pode encontrar prazer em correr mais rápido, distâncias mais curtas, do que se preparar para uma maratona se tu não está com vontade de se preparar para uma maratona. Eu falei já que antes de 2027 não vou correr uma maratona. O pessoal aqui que trabalha comigo, dentro da minha assessoria, alguns alunos já falaram quando que eu ia correr uma maratona. Eu falei, não quero correr uma maratona agora. Eu quero melhorar as distâncias mais curtas. O meu prazer está nisso. Eu tenho certeza que se eu entrar no foco para fazer uma maratona, vai ser horrível o meu ciclo, porque eu não quero fazer a maratona agora. Eu tenho capacidade de fazer a maratona. Se eu, em 3, 4 meses, se eu me preparar, eu consigo fazer uma maratona. Só que não é o que eu estou buscando no momento. E tá tudo certo. Eu não sou menos corredor porque eu não fiz uma maratona. Já treinei e treino alunos para fazer várias maratonas, só que eu, no momento, não quero fazer uma maratona. Por isso que você precisa encontrar o seu motivo do porquê você corre, por que você está encarando esse processo de corrida. Porque se o único objetivo seu for aumentar as distâncias cada vez mais, ou ter o tênis mais novo, você se posicionar socialmente através dos equipamentos que você tem, uma hora isso tem fim. Porque não tem como você ficar aumentando a sua distância infinitamente. Vai chegar um momento que vai ser inviável tu estar correndo uma quantidade X de quilômetros na sua semana se o seu trabalho não for esse. E aí, se tu tem que ficar essa busca por mais, vai chegar um momento que tu vai desistir da corrida, tu vai deixar de ter uma atividade que você gosta de fazer porque você estava querendo sempre mais. Ou você vai se endividar, vai ter gastos excessivos, porque o prazer não está na corrida em si, mas nos acessórios e nas coisas em volta, de você se sentir socialmente mais pertencente ao comprar tênis mais caros e equipamentos mais caros. Será que esse é o caminho? Será que esse é o abismo que todo corredor vai entrar? Que é o de entrar nesse ciclo vicioso de fazer compras para poder continuar correndo, porque a pessoa não consegue ter a própria motivação ou entender os motivos que levam ela a correr? Ou ela querer sempre uma distância maior, porque ela não consegue encontrar prazer em repetir uma mesma atividade ao longo do processo de tempo? Então, essas são as reflexões que eu quero trazer para ti neste vídeo. Eu sei que me alonguei um pouco mais, esses vídeos mais filosóficos acabam levando a isso, mas eu quero que também tu deixe o teu comentário aqui abaixo para que eu entenda também qual a sua relação da corrida, o que você achou desse vídeo. Não esquece, deixa o like também e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Um forte abraço, quero que você pense sobre as palavras que eu falei aqui nesse vídeo e até mais. Valeu!